Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versos 14 e 15. Diz assim o texto bíblico: Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Amém? Você já perdeu alguma oportunidade na sua vida que, se você pudesse voltar atrás, você voltaria e agarraria novamente essa oportunidade com todas as suas forças? Quem aqui sim? Já perdeu uma oportunidade como essa? Já perdeu uma oportunidade? Você também, falando de tempo ainda, você já se perguntou se você está vivendo no tempo certo? Se você pudesse voltar a alguma outra época, ou até mesmo adiantar, para onde você iria? Você viveria nesse tempo, José? Ou você voltaria? O que você faria? Você está olhando assim, tipo, pensando aí? Voltaria para a década de 70. Voltaria para a década de 70. E você, Samuel? Não tem essa dúvida. Esse tempo tá bom. É. Eu também. Eu acho que se eu tivesse voltasse do tempo, eu faria as mesmas besteiras que eu fiz. Então não sei se eu ia querer voltar, não. E se a gente pudesse adiantar, né, para onde a gente iria? Vocês já vão entender o porquê que eu estou perguntando isso. O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. É o menor dos evangelhos, foi escrito por volta do ano 64 depois de Cristo. Se acredita que foi escrito de Roma. E também esse evangelho é quase que consensual que ele é o Evangelho de Pedro. Marcos só registrou as memórias do apóstolo Pedro. E esse evangelho tem uma característica muito interessante, porque ele é parecido com Pedro. É um evangelho da ação. Existem poucas parábolas, poucos ensinos, poucos discursos de Jesus, mas ele é um evangelho da ação. É Jesus em ação o tempo todo, expulsando o demônio, curando, realizando algum sinal, um milagre. Mas é um evangelho da ação. Você vê Jesus aqui em ação o tempo todo. E é bem a cara de Pedro esse evangelho. Conforme nós também vemos um pouco da personalidade do apóstolo Pedro nos outros evangelhos, tá? E Pedro vai relatar aqui que depois de João Batista ter sido preso, João Batista confrontava sempre um dos governadores de Jerusalém por ele ter um caso de adultério, por ele estar vivendo em adultério, e ele foi preso. Nós sabemos a história de João Batista, ele foi decapitado, né? E o texto aqui nos informa que o ministério público de Jesus no Evangelho de Marcos começa com a prisão de Pedro. Depois que Pedro foi preso, então, Jesus começa o seu ministério público, e a mensagem de Jesus é a mesma mensagem de João Batista. O tempo se cumpriu, o reino está próximo, e arrependam-se e creiam em Deus. Arrependam-se e creiam em Deus. Jesus está aqui, junto com, e essa mensagem é a mesma de João Batista, nós temos aqui os pilares da mensagem do Evangelho. Esse aqui é o pilar da mensagem do Evangelho. Compreender o tempo de Deus, compreender o reino de Deus, e também uma chamada ao arrependimento e a fé em Deus, então, como uma porta de entrada para esse reino. Quando Jesus fala aqui, a minha mensagem está em 3 pontos, tá? E eu quero falar sobre esses 3 pontos que estão aqui, nesse mesmo verso aqui. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, e arrependam-se e creiam no Evangelho. Aqui nesse verso nós temos hoje os 3 pontos da minha mensagem. Quando Jesus fala sobre o tempo aqui, ele não está falando sobre um tempo cronológico.
A palavra que ele usa aqui é a palavra kairos, que significa o tempo de Deus. O tempo de Deus na história da humanidade está se cumprindo, Jesus diz. Aqui se cumpre o tempo de Deus. Existe um tempo que é cronológico, que nós vemos o tempo do relógio. Existe o tempo que é o kairos, que é o tempo de Deus na história da humanidade, que de repente é o kairos de Deus na história do José. São tempos que Deus tem para o José, é o tempo de Deus na vida, o kairos de Deus na vida do Luiz Fernando, na vida da Gisele, o kairos de Deus na vida da Érica, o kairos de Deus na vida da Carleni. Então há um termo na palavra que se chama o kairos, que são os tempos de Deus na história tanto da humanidade, na história da igreja ou na nossa história pessoal. E Jesus está falando que chegou o kairos de Deus. Por que Jesus está dizendo isso? Durante quase 2000 anos, a nação de Israel esperou pelo Messias. Haviam promessas, desde Gênesis, você já começa a perceber a promessa de Deus de enviar o Messias, de enviar o Cristo, de enviar aquele que restauraria todas as coisas. E você vai encontrar essas promessas, tanto lá nos escritos de Moisés, no Pentateuco. Moisés disse, olha, vai vir um profeta semelhante a mim. E também você vai encontrar nos Salmos, Davi, por exemplo, é uma personificação, digamos assim, da figura do Messias que estava por vir. É um antítipo, como se chama na teologia. E a gente vai ver nos profetas também muitas referências à figura do Messias. Então, por quase 2000 anos, os judeus esperaram o Messias. Os judeus esperaram por esse Salvador que viria. Só que o que acontece? Quando o tempo de Deus se cumpriu na história dos judeus, quando o kairos de Deus se cumpriu, o que é que nós percebemos? Que eles não reconheceram o kairos de Deus. Eles não reconheceram Jesus. Se cumpriu uma promessa, veio o Messias, veio o Salvador, e eles não atentaram para isso, eles não perceberam o tempo de Deus naquele momento deles ali. A gente vai perceber isso de várias formas, tá? Mesmo Jesus tendo feito muitos sinais, muitos milagres, muitas curas, eles não reconheceram Jesus como sendo o Messias, não reconheceram Jesus como sendo o Salvador. Para quem conhece o Evangelho de João, capítulo 1, vai dizer, ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Eles não perceberam, gente, o cumprimento da promessa. Mesmo diante de tantos sinais diante deles. Eles não perceberam o kairos. Eles não perceberam o Messias. Os olhos deles estavam vendados para essa realidade. O mesmo aconteceu com João Batista. João Batista era o Elias que estava por vir. Era aquele que Isaías havia prometido, aquele que ia planar o caminho do Senhor. Mas o que acontece? Os discípulos um dia perguntam para Jesus, Senhor, não é necessário que Elias venha primeiro? Por causa da referência de João Batista, digamos, das semelhanças entre João e Elias. Só que o que acontece? Um dia os discípulos perguntam para Jesus, Senhor, não é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus fala isso, eu porém lhes digo, Elias já veio e não o reconheceram, pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Mateus 17, 12. Se a gente olhar para Mateus capítulo 16, Mateus 16, tem uma passagem interessante aqui também. Os fariseus e os saduceus, verso 1, se aproximaram de Jesus e tentando-o, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu, chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio.
Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu, então como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Jesus está falando, vocês são capazes de observar os sinais da natureza, mas não estão observando os sinais dos tempos. A gente percebe uma cegueira espiritual muito grande no povo de Deus, que não percebeu os tempos de Deus, não percebeu o Kairós, não percebeu a chegada do Elias que estava por vir e preparar o caminho do Senhor, o João Batista, aquele pregador. E quando veio o próprio Messias, ele também não foi reconhecido. Lucas 12, tem um texto também bastante interessante, 12:56. Jesus disse às multidões agora: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover, e assim acontece. E quando nota que sopra o vento sul, dizem que fará calor, e assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir a época. Vocês não sabem discernir a época. Olha só, nós estamos vivendo hoje em tempos proféticos. Nós estamos vivendo hoje em tempos proféticos. Nós estamos vivendo hoje tempos de guerras e guerras. Nós estamos vendo todo tipo de crime acontecer na face da terra. Nós estamos vendo todo tipo de catástrofes naturais. Nós estamos vendo a maldade humana se multiplicar. O livro de Daniel nos avisa que nos últimos dias o saber humano se multiplicaria sobremaneira. Nós estamos vendo hoje a tecnologia fabricando tecnologia. Os sinais dos tempos estão aí. Os sinais dos tempos, se você ler Marcos 13, Lucas 21, Mateus 24, você vai perceber claramente sinais dos tempos às portas. Só que também o povo de Deus, uma boa parte dele, também está com os olhos vendados em relação aos tempos e às épocas de Deus sobre a humanidade. E Jesus avisou isso. Ele comparou a sua volta aos tempos de Noé, que dizia, os homens estavam se casando, se dando em casamento, fazendo festas, e não perceberam, quando veio a água, as portas da arca foram fechadas. Porque eles perderam o tempo, perderam o kairós de Deus, perderam o kairós, perderam o tempo. Hoje, muitos de nós vivem a vida cristã sem discernir os tempos, sem discernir a época que a gente está vivendo. Estão vivendo com a sua lâmpada apagada, sem óleo. Estão vivendo uma vida sem comunhão com Deus. Estão vivendo um cristianismo debaixo de pecado. Estão vivendo do jeito que gostam. As pessoas inventaram o seu cristianismo, vivem a vida do jeito que acham legal. E nós vivemos um cristianismo que é muito bom para nós mesmos, mas sem discernir os tempos e sem discernir as épocas em que nós estamos vivendo, sem discernir o kairós de Deus. E Jesus nos alerta para isso, gente. O tempo está cumprido. Há uma conotação escatológica para esse texto que nós lemos. O tempo se cumpriu. Agora, além do kairós, do tempo escatológico, digamos assim, desse momento escatológico, melhor dizendo, a gente percebe que nós também, como cristãos, não estamos discernindo o tempo de Deus na nossa própria vida. Você saberia me dizer hoje o que Deus está fazendo na sua vida? O que é, a gente percebe aqui a boa mão de Deus agindo na história. A boa mão de Deus cumprindo as suas promessas.
Mas você consegue perceber hoje como a mão de Deus está se movendo sobre a sua vida em particular? Quantos de nós sabe dizer, olha, hoje o Senhor está fazendo isso, isso e isso na minha vida? Porque há um kairós de Deus sobre a vida da sua igreja, há um kairós de Deus sobre esse grupo que está aqui, e há um kairós de Deus sobre a tua vida. Questões que são referentes à sua vida, e Deus trabalha na minha vida e na sua vida individualmente também. Deus tem promessas para cada um de nós, Deus tem uma ação sobre cada um de nós. Eu lembro que um dia, quando no meu processo de conversão ainda, eu lembro que Deus me visitou um dia de madrugada e a presença de Deus me tomou. Até hoje eu não sei se aquilo foi uma experiência espiritual, se eu estava sonhando. Eu creio de fato que eu tive uma experiência espiritual muito forte, mas a voz de Deus me disse naquele momento: não é você que está me procurando, sou eu que fui te buscar. Havia chegado o kairós de Deus na minha vida. Deus estava mudando a minha vida. Deus estava fazendo algo novo na minha vida naquele momento. Ele estava me tirando de uma vida velha e estava começando uma vida nova, me dando uma vida nova. Isso é o kairós de Deus. Esses momentos em que Deus nos visita, em que Ele realiza coisas novas, em que Ele derrama vinho novo sobre cada um de nós. Você consegue reconhecer hoje o kairós de Deus sobre a tua vida? E como que você pode se colocar debaixo desse vento? O que é que Deus quer fazer na sua vida hoje? Você consegue perceber isso? É importante para que você não ande na contramão de Deus. Deus está dizendo: filho, vai para cá, mas eu estou querendo ir para cá. Filho, vai para lá, minha filha vai para lá, mas eu estou querendo ir para lá. Por isso é importante a gente perceber o tempo de Deus, porque senão nós ficamos como os judeus. Deus quer fazer algo, mas nós não estamos percebendo Deus, não estamos percebendo a boa mão, não estamos percebendo o kairós dele na nossa vida. E saiba que a Bíblia tem uma promessa: nós vivemos em novidade de vida. Eu posso ouvir um amém? Amém. Você consegue perceber o que Deus está fazendo? Se você tivesse que escrever hoje o que Deus está fazendo na sua vida, ou o que Ele quer fazer, você consegue discernir isso? Se não, busque e ore e pergunte: Senhor, eu quero discernir o tempo do Senhor, o que o Senhor quer fazer hoje na minha vida, o que o Senhor tem feito hoje na minha vida. E me coloca debaixo desse vento, desse sopro, porque é com Ele que eu quero andar. Então nós precisamos discernir sinais dos tempos, o que Deus está fazendo na história da humanidade, o que Deus está fazendo nessa comunidade, e o que Deus está fazendo na minha vida, na minha casa. O tempo está cumprido. Que tempo é esse que está se cumprindo? Que kairós é esse que está se cumprindo na minha e na sua vida? A segunda expressão de Jesus aqui é quando ele fala que o reino de Deus está próximo. E eu esperei até esse momento intencionalmente, porque eu dei o título para essa mensagem, o reino de Deus está mais próximo do que você imagina. O tema da minha mensagem é: o reino de Deus está mais próximo do que você imagina. Jesus, o Messias tão esperado, não veio estabelecer um reino político como os judeus estavam esperando. Não veio para livrar o povo de Israel debaixo do domínio romano. Jesus certamente via, e os judeus daquela época estavam acostumados com as tropas romanas andando pelo meio da rua, sendo governados pelo Império Romano, pagando altos tributos, sendo oprimidos pelo Império Romano. E os judeus, eles tanto não discerniram o tempo de Deus, que até hoje eles estão aguardando o Messias. 2000 anos depois que Jesus veio, eles ainda aguardam a chegada do Messias. Eles ainda estão aguardando o libertador deles. E Jesus não veio estabelecer um reino político como eles esperavam. Jesus veio estabelecer um reinado que vem sobre a minha mente e sobre o meu coração.
Jesus fala num determinado momento: o reino de Deus não vem com visível aparência, mas o reino de Deus está dentro de vós. Jesus veio pelo Espírito Santo separar o seu povo e estabelecer o seu reinado na terra de forma que nem todos conseguem perceber. E esse reinado está dentro de você quando você consegue discernir o Espírito Santo, quando você se sujeita ao Espírito Santo, quando você consegue dizer que se faça na minha vida a tua vontade, assim como ela é feita nos céus. Isso é trazer o reino de Deus sobre a minha vida, sobre a minha realidade, sobre a minha casa. Esse reino de Deus começou com Jesus Cristo, mas ainda não foi consumado. Um dia nós estamos nessa janela ainda, mas o reino de Deus um dia haverá de ser consumado com a volta de Jesus, em que Ele de fato vai estabelecer esse reino, e todos verão esse reino estabelecido. Mas esse reinado começa em nós. Gente, o reino de Deus foi algo tão poderoso. O estabelecimento do reino de Deus em Jesus Cristo foi algo tão poderoso que os demônios viam Jesus e eles já estremeciam, eles gritavam, eles esperneavam e eles diziam: Senhor, não nos tire daqui, não nos jogue para o abismo. O reino de Deus foi estabelecido de forma tão poderosa que Jesus Cristo ressuscitava pessoas, trazia pessoas de volta à vida. Ele gritava na frente de um túmulo e de repente a gente vê Lázaro saindo para fora. Jesus muitas vezes ele não precisava nem ir aos lugares para curar as pessoas, porque apenas com uma palavra as pessoas eram curadas e também tinham a sua vida restaurada. O reino de Deus foi algo muito poderoso. O ministério de Jesus foi muito poderoso. Abalou o mundo espiritual. E nós vemos pelo Novo Testamento que o reino de Deus alcançou vitória sobre 3 grandes inimigos. O primeiro deles foi a morte. O reino de Deus estabeleceu uma vitória contra a morte. E Jesus matou a morte. E por causa disso eu e você não vamos morrer. Nós já temos a vida eterna. Ela já é uma promessa, ela já é uma promessa conquistada. Eu e você, a gente pode até deixar esse corpo, mas nós já temos a vida eterna por conta de Jesus Cristo. Nós vamos só deixar esse corpinho lindo, né, que um dia Jesus nos deu. E eu disse aqui, tem um provérbio judaico, eu já falei algumas vezes: não existe vida após a morte, existe vida após a vida. Existe vida após a vida. E o reino de Deus, quando foi estabelecido, ele foi algo tão poderoso que ele matou a morte. O reino de Deus derrubou um outro inimigo, Satanás. Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Jesus destronou Satanás. Satanás ainda não está completamente destruído, porque ainda não chegou o dia do juízo para ele. Mas a autoridade de Satanás com a igreja na terra, ela foi dominada, ela foi cerceada. Hoje em dia, você tem poder contra Satanás. A igreja de Jesus Cristo tem poder e autoridade contra o diabo. Paulo diz em Romanos 16:20, em breve Satanás será esmagado debaixo dos vossos pés. Então, o Senhor Jesus nos deu autoridade com o estabelecimento do reinado de Deus sobre a terra. Nós também recebemos autoridade sobre o mundo das trevas. E a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. Com o estabelecimento do reinado, nós recebemos autoridade espiritual. Jesus derrotou Satanás, cerceou a sua liberdade, e ele não tem mais poder, o poder que tinha antes até aquele momento. O terceiro inimigo a ser morto foi o pecado. O pecado que nos afasta de Deus, o pecado que gerou morte lá no Éden. Com Jesus Cristo, agora nós estamos reconectados a Deus, e o pecado não tem mais poder sobre nós. Parece uma coisa simples, né? Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quem está debaixo de pecado sabe qual é o seu futuro. Está apartado de Deus.
Esse foi o terceiro inimigo que o reino de Deus destruiu: o pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado, nós não estamos mais debaixo das consequências do pecado, nós não estamos mais debaixo da escravidão do pecado. O pecado, Paulo diz, não tem poder sobre vós. Você, por ter recebido Jesus Cristo e a pessoa do Espírito sobre a sua vida, você só vive em pecado se optar por isso. Porque Ele nos concedeu toda a autoridade para vivermos uma vida santa. Eu não estou falando daqueles erros de percurso que a gente tem e a gente peca. Eu estou falando de viver uma vida deliberada no pecado. O Senhor Jesus Cristo nos livrou disso. Nos concedeu autoridade para viver uma vida santa. O reino de Deus é algo muito poderoso. O reinado de Deus é algo poderoso. E um dia, queridos, nós vamos ver esse rei voltando. Esse rei voltando, e todas as línguas, todos os povos, todas as tribos, todas as nações vão reconhecê-lo. Porque o reinado dele já foi estabelecido. E você vai encontrar vários ensinos de Jesus falando sobre esse dia. O dia em que o reino de Deus for estabelecido, os cabritos vão ser separados das ovelhas. Se você ler, por exemplo, o Evangelho de Mateus, é o evangelho que mais ensina sobre o reino de Deus. Aliás, Mateus fala sobre o reino dos céus, enquanto os outros evangelhos falam sobre o reino de Deus. É que o evangelho de Mateus foi escrito para judeus, e os judeus não pronunciavam o nome de Deus. Por isso Mateus escreve sempre reino dos céus, por conta desse temor que eles tinham. Queridos, vocês, muitas vezes, e eu me incluo nisso, nós não temos entendimento, nós estamos cegados espiritualmente, nós estamos sem discernimento espiritual para entender o poder e a autoridade que há no reino dos céus, no reinado de Cristo, e o poder que esse reinado tem sobre a sua vida, a diferença que ele faz na nossa vida, na nossa casa, nos nossos dias. Você e eu, a Bíblia fala, agora somos cidadãos dos céus, e o apóstolo Paulo diz que nós temos uma outra pátria, e ele nos exorta em Filipenses 3:20 a vivermos como cidadãos dos céus, com uma outra identidade, com um outro estilo de vida, com uma outra maneira de se comportar. Eu e você agora somos cidadãos dos céus. Nós não temos necessidade de viver uma vida mundana, uma vida acorrentada no pecado, uma vida acorrentada nas preocupações desse mundo, porque nós somos cidadãos dos céus e nós temos um rei que cuida de cada um de nós. E por isso a gente precisa perceber kairós de Deus na nossa vida. Abra os olhos espirituais e se coloque debaixo da autoridade desse rei e desse reinado. Permita o governo dele sobre a sua vida. Permita esse governo. Ele já foi estabelecido. Ele já foi cravado. Por isso Jesus diz, está perto. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está acessível a cada um de nós. O reino de Deus está acessível. O Gabriel, na mensagem dele, ele falou que muitas vezes a gente está a 5 centímetros da porta, mas não entra na porta. Está lá parado na porta, mas não entra. E não adianta nada você ficar sendo simpatizante do reino de Deus. Você tem que entrar pela porta. Você tem que orar por esse novo nascimento, por essa transformação do Senhor sobre a sua vida. Existe uma expressão no meio da teologia, na teologia, que é já, mas ainda não. Já está estabelecido, já existe, já é uma realidade, mas ainda não está consumado. Ainda não foi consumado a vinda e a plenitude desse reino de Deus. Você consegue de fato se perceber como um cidadão dos céus? Um cidadão do reino de Deus? Você já parou para pensar sobre isso? A Bíblia fala que um dia nós estaremos diante de Deus, diante de um trono dele,
E a Bíblia usa isso de forma figurada, mas que nós vamos receber uma pedra branca com um novo nome escrito, com o nosso novo nome, a nossa identidade de cidadãos dos céus. A pedra branca, naquele contexto, era um sinal de absolvição. Um sinal de absolvição diante de um tribunal. Era dada uma pedra branca. E o nome escrito ali significa que qual será o nosso novo nome nesse novo reino? Gente, isso é uma realidade que nós vivemos. Amém? Amém. O reino de Deus, gente, não foi apenas um evento no passado, mas é uma realidade presente na vida do cristão hoje. Essa experiência com o reino de Deus é uma realidade presente para cada um de nós. Não é algo para o futuro, não é uma promessa distante, já existe. Você já é selado, você já pertence a este reino. O teu corpo não te pertence mais, né? Como o povo fala aí, meu corpo, minhas regras. Para nós não é verdade. Nada nos pertence mais, porque nós somos comprados com sangue. Fomos comprados por Cristo. Por isso a gente precisa viver como cidadãos desse reino. Paulo diz em Filipenses 3:20, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos, e Paulo vai dizer ansiosamente, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ansiosamente, viver como cidadãos do reino de Deus, como cidadãos do reino. E a última palavra de Jesus aqui é arrependam-se e creiam. Arrependimento e fé. A palavra aqui para arrependimento é metanoia, uma palavra muito conhecida. É uma palavra que fala de transformação. Uma transformação completa de mente, de valores, uma transformação completa de direção. Enquanto o reino não se consuma completamente, nós precisamos buscar ser transformados por Cristo a cada dia. Transformados por Cristo a cada dia. Mas ainda tem o aspecto de Jesus nos exortar ao arrependimento contínuo. Porque todos nós pecamos. Todos nós pecamos contra Deus. E essas palavras de Jesus são uma expressão da sua graça sobre nós. Arrependimento, a oportunidade de podermos nos arrepender, termos a nossa vida transformada. Eu estava indo para cá, agora minha vida vai para cá. Eu estou seguindo um caminho completamente oposto ao que eu andava antes. Jesus fala sobre arrependimento e fé. E quando Jesus fala sobre fé aqui, a palavra que ele usa é pistes. A mesma palavra que Paulo traduz emuná para fé no Novo Testamento. Emuná é uma fé que não é intelectual, mas é uma fé que é vivida na prática. A palavra emuná significa fidelidade. Significa uma crença na qual nós estamos agarrados. Fidelidade. E o apóstolo Paulo, quando fala de crer, ele fala de uma transformação de vida, de viver uma vida transformada. Não de estarmos convencidos de alguma coisa. Não apenas de sabermos alguma coisa, mas permitir que aquilo transforme a nossa vida. Que essa fé transforme e que a gente viva fielmente de acordo com essa fé. Jesus nos chama para um arrependimento e para uma fé contínua. Para um arrependimento contínuo e para uma fé contínua. Queridos, uma coisa que crente não pode permitir é pecado de estimação na sua vida. Nós temos que nos livrar dos nossos pecados de estimação. Aqueles pecados que a gente gosta, que nós não estamos assim tão a fim de largar. Mas é tão bom esse pecadinho, Senhor. Né? Tá tão bom assim. Queridos, isso precisa ser transformado, isso precisa ser mudado. Isso precisa ser mudado na nossa vida. Nós precisamos abandonar a vida espiritual rasa que nós vivemos. Essa vida sem discernimento, essa vida sem profundidade, essa vida sem gosto pelas coisas de Deus,
essa vida desinteressada que nós vivemos pelas coisas de Deus, essa vida sem interesses espirituais, essa vida apática, essa vida morna. Nós precisamos ter isso transformado, sair dessa vida rasa espiritual que a gente vive e buscarmos profundidade em Deus. Buscarmos, sabe por que muitas vezes a gente vive vida sem discernimento? Muito por falta de conhecimento da palavra. Se eu te perguntasse, estamos terminando agora o ano, e eu não pergunto isso para envergonhar, não pergunto isso para constranger ninguém, mas como que foi a tua vida de leitura da palavra nesse ano? Eu não estou falando de escutar coisa no YouTube, estou falando do teu tempo com as escrituras sagradas. Como que foi esse tempo durante esse ano? Isso simboliza, isso marca muito a nossa fome ou falta de fome pelas coisas espirituais. Então nós vivemos em muitos casos uma vida rasa, sem profundidade. E por isso a gente vive uma vida sem discernimento dos tempos de Deus, das coisas que Deus está fazendo na nossa vida. E gente, quando a gente vive em comunhão com Deus, o Espírito Santo vai nos alertando cada dia sobre situações, vai dando sabedoria, vai dando discernimento, vai te avisando, não vai por aqui, vai por lá. Então a gente vai ganhando discernimento. Eu estou chegando ao fim da minha mensagem e eu quero ler uma parábola que está em Mateus 13. Verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Quando nós descobrimos o reino, nós descobrimos que não há nada que se compare em termos de valores aquilo que Deus tem para nos oferecer. Um homem que deixou tudo para trás, tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, para entrar naquele campo e adquirir aquele campo que é o reino dos céus. Esse entendimento a gente precisa, que nós somos cidadãos dos céus, nós somos pertencentes a uma outra pátria. Tudo isso é loucura para o mundo, mas é uma promessa das Escrituras. É uma promessa das Escrituras. Gente, tem muito crente vivendo como cidadãos dessa terra, buscando as coisas dessa terra, apegado às coisas dessa terra, preocupado somente com as coisas dessa terra. Enquanto a gente vê aqui, isso vai ser normal. Mas eu estou falando de prioridades. Nós vendemos tudo, agora as outras coisas não têm mais valor se comparadas ao reino de Deus, ao reino dos céus. Eu quero te convidar a ficar de pé. Você está percebendo hoje o Kairos de Deus sobre a tua vida? O que Deus está fazendo? Ou o que Deus quer fazer na tua vida? O Kairos de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Nós estamos adormecidos em relação a isso? Estamos vivendo como cidadãos dos céus? O tempo está cumprido, gente. E a gente precisa ter cuidado para não viver uma vida a par da vontade, do reino, dos propósitos de Deus. Viver essa vida do reino exige uma vida de arrependimento constante. Nós vamos participar da ceia agora.